Tiago 4, de 13 a 17. Todos encontraram, amém? Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos Tua graça e Tua misericórdia nessa noite, esperando que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, que o Senhor confronte nossos pecados e nos ajude, Senhor, a continuarmos caminhando se estivermos corretos. Que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua vontade para a nossa vida e que possamos, de fato, entender a nossa submissão, o Teu governo sobre cada um de nós. Pedimos que essa noite sejamos direcionados, transformados, impactados pela Tua palavra e que possamos ter uma boa semana baseada nela, fundamentados nela, refletindo sobre o que aprendemos, Senhor, hoje. Pedimos que o Senhor nos ajude, então. Fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Se há algo que nós aprendemos nessa pandemia, quer cristãos, quer não cristãos, foi que a vida é cheia de imprevistos. Você já deve ter feito planos alguma vez. E com certeza, parte do plano deve ter dado certo ou não. Fazer planos não é ruim. Para falar a verdade, não fazer planos é pior do que fazer algum plano, mesmo que eu não realize isso. Quando viajamos, sem estabelecer um trajeto da viagem, coisas devem dar errado. Quando nós começamos um empreendimento sem fazer os cálculos corretos, nós tendemos a falhar nesse empreendimento. Quando nós começamos a tentar traçar o nosso futuro de uma forma objetiva, ainda assim, corremos o risco de não executar e de não ver aquilo que nós planejamos. De fato é que nós temos duas coisas aí. Por um lado, nós temos pessoas que fazem planos e é bom que façam. A Bíblia fala disso. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Mas por outro lado, nós temos pessoas que não fazem plano algum e parece que vivem a vida de uma maneira subjetiva, de uma maneira sem direção. Ambos podem estar, digamos assim, caminhando bem e ambos podem estar caminhando mal. Há pessoas que nunca fizeram planos, botaram um vídeo na internet, a vida delas mudou e elas começaram a ganhar dinheiro, fama e serem prósperos nos seus negócios. Mas nem sempre isso acontece. Então nós temos dois lados da moeda. Por um lado, é bom fazer planos. Por outro, não fazer e tentar viver assim, de certa forma, é um planejamento, mesmo que indireto, mas é. Mas o fato é que fazer ou não planos em si não é pecado. Porém, o problema é como fazemos planos. Essa é a questão. Você costuma fazer planos? Você costuma planejar a sua vida de estudante, por exemplo? Quando você é estudante e ainda não formado, ainda não passou o ensino médio, o que você quer ser? Dificilmente pessoas, os jovens, têm em mente, de maneira clara, o que querem ser depois de formados. Ou mesmo depois de estar cursando uma faculdade, ainda pessoas jovens na faculdade não sabem se querem ser aquilo para o qual estão estudando. E mesmo depois de formados também, pessoas recebem o diploma, mas acabam trabalhando com outra coisa. Querendo ou não, a nossa vida é assim.
ela é cheia de imprevistos, só que tem um problema. Se nós, fazendo ou não planos, esquecemos de algo supremamente importante, então caímos no erro de absorvermos uma doença que é muito mais viral do que o coronavírus. E ela se chama mundanismo. É viver a vida como se Deus não tivesse nem aí para nós, e viver a vida como se nós não tivéssemos nem aí para Deus. Isso é um problema, e é exatamente isso que Tiago está combatendo aqui. Mas pasmem vocês, Tiago está escrevendo isso, não é para descrentes, e sim para crentes. Só de início, então, podemos entender que é possível, sim, que cristãos verdadeiramente convertidos acabem caindo no erro do mundanismo. Acabem vivendo a vida como se Deus não existisse. E como existe isso na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos hoje? Muitos estão assim, como vocês, sentados numa cadeira, dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, mas não vivendo a palavra. Outros estão em casa hoje, assistindo uma live de um culto como esse, ouvindo a palavra, sem viver a palavra. E ainda outros cristãos que estão em casa no horário desse, não ouvindo a palavra e, consequentemente, não vivendo o que a palavra diz. O mundanismo faz isso com a gente. Ele faz com que nós vivamos a vida do jeito que nós queremos, mesmo sendo cristãos. E esse aqui é o ponto de Tiago. Tiago está escrevendo para esses cristãos que adquiriram essa enfermidade e que, infelizmente, não conseguem visualizar que estão doentes. Porém, o texto que Tiago escreve aqui é apenas um dos variados sintomas do que chamamos de mundanismo. E eu quero listar pelo menos 7 desses sintomas que Tiago já falou anteriormente. Eu vou só listá-los. Se você tem uma Bíblia, você pode olhar no capítulo 1 aí, e você pode visualizar do verso 2 do capítulo 1 até o verso 18, do capítulo 1 ainda, nós encontramos Tiago falando sobre, para cristãos que estão passando por provações e estão questionando a bondade de Deus. Será que Deus é bom? Se tudo isso está acontecendo conosco, será que Ele é bom? Isso é um sintoma do mundanismo. É pensar como o mundo pensa. Muitas pessoas pensam assim. O segundo sintoma que Tiago descreve também no capítulo 1 ainda, vai do verso 21 até o verso 27, onde ele diz para esses irmãos que eles devem não ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. E esse é o segundo sintoma. Pessoas se acostumam a vir à igreja, se acostumam a ouvir sermões, mas não há transformação alguma. E isso também é um sintoma do mundanismo. No capítulo 2, nós encontramos, tanto no capítulo 2 quanto parte do capítulo 1, nós encontramos um outro problema, um outro sintoma, melhor dizendo, que é o sintoma do amor ao dinheiro. No capítulo 2, se você não percebeu, se você nunca leu a carta de Tiago, nós vemos Tiago narrando algo que poderia estar acontecendo na igreja. Os cristãos estavam privilegiando os ricos em detrimento dos pobres. Também tinham cristãos que estavam amando as riquezas, vislumbrando a riqueza. Então Tiago escreve, irmãos, seja o irmão de condição humilde, gloriando-se na sua dignidade, naquilo que ele é em Cristo Jesus. Então, esse terceiro problema é o amor ao dinheiro, é o valorizar a riqueza. O quarto problema, ou sintoma, que eu encontro do mundanismo aqui na carta de Tiago, é ter uma fé sem obras. Isso você encontra, principalmente no final do capítulo 2. Crer em algo, dizer que crê em algo e não a viver à luz dessa fé, também é mundanismo. O quinto sintoma é deixar de refrear a língua. No capítulo 3 ele deixa isso muito claro. Os cristãos estão falando demais. Os mestres estão usando as palavras para conduzirem a igreja, conduzir as pessoas do jeito que eles querem. Um outro problema também que surge aí é a inveja. Lá no verso 13 do capítulo 3 e parte do capítulo 4, nós encontramos isso. Eles estão invejando uns aos outros, causando divisões entre si. Eles estão se rebelando contra Deus. São cristãos, mas você consegue conceber isso? Viver assim? Tiago está escrevendo para ele justamente para corrigir isso. E o último sintoma, antes do nosso,
é falar mal uns dos outros. Lá no capítulo 4, verso 11, verso 12, ele diz, vocês estão falando mal, um está falando mal do outro. E isso também é sintoma de que o mundanismo entrou na igreja. Irmãos, o mundanismo, ele é pior do que o coronavírus. Porque não tem máscara para você. Contra ele não existe máscara, contra ele não existe álcool em gel, contra ele não existe qualquer tipo de prevenção, a não ser uma. Buscar a orientação do Senhor e avaliar sua vida à luz daquilo que você aprendeu. Essa é a única proteção que nós temos contra o mundanismo. Cristãos que anteriormente eram piedosos, agora perderam a piedade. Cristãos que antes liam a Bíblia, agora não leem mais. Cristãos que antes oravam fervorosamente, agora não oram mais. O que aconteceu com eles? Eles não perceberam. Mas durante um longo tempo, eles vêm adquirindo essa enfermidade, chamada mundanismo. Então, o que eu quero falar para vocês é que no meio disso tudo, Deus quer lembrar todos nós de uma verdade. E que verdade é essa? Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Ele é o dono. Ele controla a nossa história. E esse é o tema da nossa mensagem. O que nós vemos aqui é Tiago lembrando esses cristãos disso. Esses cristãos que estão esquecendo de quem são, não estão praticando aquilo que ouviram. Tiago está lembrando eles, Deus está controlando a vida de vocês, apesar dos planos de vocês não incluírem Deus no meio, e apesar do orgulho de vocês também. E é isso que eu quero ver com vocês. A primeira parte do verso 13 ao verso 15, nós encontramos a verdade de Tiago provando para esses irmãos que Deus controla a nossa história apesar dos nossos planos. Olhe para a sua Bíblia lá no verso 13, então Tiago diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal e tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Como disse anteriormente, não é errado você fazer planos. É bom que você trace metas. Parece que aqui Tiago está descrevendo esse tipo de pessoa, que não vive ao acaso, né? Que não gosta da música popular, que diz que o acaso vai nos proteger. Tiago está escrevendo para pessoas que têm a mente aberta, planejados, organizados. Mas o problema não é isso. O problema é que eles estão fazendo isso e esquecendo da aprovação ou da reflexão da vontade de Deus sobre esses planos que estão traçando. O comércio, naquele contexto, era muito grande. Para falar a verdade, a maior parte do ganho, nesse contexto que Tiago escreve, vinha do comércio. Tiago invoca, então, esse grupo distinto. Ele coloca, então, lembrando esses judeus, provavelmente a quem ele está escrevendo, a lembrarem de que eles podem se traçar planos, podem traçar metas, mas não esquecerem de que existe um Deus que está olhando tudo o que eles fazem, até mesmo no comércio. O comércio era uma maneira, de certa maneira, dominava. Os judeus são bons comerciantes. E muitos gentios, eu vou chamar assim, que eram várias pessoas, às vezes até mesmo perseguiam os judeus, porque muitos judeus acabavam prosperando no seu comércio. E como eles eram judeus e estavam em terra gentia, eles tinham, uma certa forma, inveja e dificultavam a vida dos judeus. Tiago censura esses cristãos, não pelo desejo de expandir os seus negócios, nada errado com isso, mas sim pelo desejo de expandir os negócios e não buscar a orientação de Deus. No verso 14, ele descreve um pouco mais e diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A lembrança de Tiago, vocês estão traçando planos, mas vocês estão esquecendo que a vida de vocês é incerta. A ignorância quanto ao futuro é o ponto de Tiago. É como se ele estivesse dizendo para esses cristãos: lembrem-se que vocês não têm uma bola de cristal e vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E ele lembra então com uma ilustração. No verso 14 ainda ele diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Isto é a fragilidade da vida humana. Se há algo que nós, todos os seres humanos, aprendemos nesse período, é isso. A vida é incerta e a vida é frágil.
E Tiago está falando isso para esses irmãos. Vocês estão traçando planos, mas vocês não estão esquecendo que vocês não são eternos. Vocês um dia vão falecer. A vida pode se esvair rapidamente. Neblina não era muito comum na Palestina, mas nos montes aonde os judeus viviam, e nos montes aonde provavelmente essa região que os cristãos estão lendo essa carta viviam, era muito comum. E se você nunca fez uma viagem de madrugada, é muito legal. Uma vez eu viajei com minha esposa, minha filha de madrugada, e nós vimos aquela fumaça, né? A fumaça bonita. Inclusive, o nome da minha filha significa neblina, ou orvalho, ou refrigério. Nós escolhemos o nome dela justamente por isso, porque encontramos um refrigério na nossa vida, num período em que nossa família, de forma geral, não estava muito bem. Mas, de certa forma, a neblina também é algo que passa rápido. Quando o sol sai, rapidamente ela se esvai. E então Tiago busca essa imagem para lembrar eles: a vida de vocês é breve e a vida de vocês é incerta. Esses irmãos, provavelmente judeus, estavam esquecendo em seus negócios uma lição muito clara do Antigo Testamento. Lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, diz: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Ou Salmos 39, verso 6, que diz: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E é exatamente isso que muitas pessoas, cristãs ou não, fazem. Assim, os comerciantes judeus que faziam planos para expandir seus negócios, sem levar em conta a fragilidade da vida e a total dependência de Deus, estavam desobedecendo a religião cristã e a religião judaica naquele contexto, que ensinava com base nessas verdades do Antigo Testamento. E isso então nos leva à nossa primeira verdade de hoje, que diz: a reflexão sobre a transitoriedade da vida nos traz sobriedade quando fazemos planos. Vou repetir. A reflexão sobre a transitoriedade da vida nos traz sobriedade quando fazemos planos. Esse tipo de reflexão nos faz com que dependamos absolutamente daquele que tem tudo em suas mãos, inclusive nossos negócios e nossa vida. Ele tinha 23 anos, recém-casado, cheio de vigor, planos para a sua rede de academias. Porém, João sofreu um acidente de carro e faleceu. Sua esposa, Estela, agora viúva, disse que tudo foi muito rápido. Tínhamos planos para nos formarmos em medicina, mesmo com esse empreendimento. Conhecemos o mundo. Agora, Estela diz que os planos a longo prazo não fazem tão sentido. Parece que todas as vezes que ela sai de casa, é como se ela nunca mais pudesse voltar. Querendo ou não, quando nos deparamos com histórias como essas, quando pessoas que são jovens, principalmente, falecem no nosso lado, nossos vizinhos, nossos parentes, nós afirmamos: a vida é breve. Ora, se a vida é breve, por que desperdiçar ela com outras coisas? Se nós tivéssemos isso sempre em mente, vivo em nossa memória, teríamos mais temor a Deus quando começássemos a visualizar nosso futuro. Nossos planos não seriam somente no que vamos fazer em nossos negócios, mas como vamos realizar os nossos negócios e servirmos ao Senhor. E é esse ponto que Tiago está trazendo à memória. Vocês estão traçando planos e esquecendo que Deus governa a vida de vocês. Vocês estão traçando planos por aqui e por agora. Porém, não estão pensando que mesmo no aqui e no agora, Deus ainda está no controle. Nós vemos isso muito claro lá em Lucas, capítulo 12, verso 15 ao 20. Eu vou ler rapidamente com vocês. Eu estou correndo por causa do tempo. Diz assim o texto, Lucas 12, verso 15 a 20. Então, lhes recomendou: tende cuidado,
e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Quantas e quantas pessoas não fizeram isso nesses dias? Quantas e quantas pessoas antes da pandemia não fizeram planos, traçaram metas, produziram negócios, fizeram empreendimentos, e veio a pandemia e tudo se foi, tudo se esvaiu. Quantas e quantas pessoas não tiveram planos para 2020, mas que agora viraram estatísticas para os jornais internacionais? Quantos brasileiros, mais de 70 mil brasileiros, estavam fazendo planos para este ano, mas agora deixaram apenas lembranças para suas famílias? Todo bom cristão sabe que sua vida é curta demais para ser desperdiçada sem a orientação de Deus. Todo bom cristão sabe que não pode fazer negócios sem que antes reflita sobre a vontade de Deus em relação aos seus empreendimentos. Isso nos leva à nossa segunda verdade de hoje. Um cristão espiritualmente humilde submete todas as áreas da sua vida ao governo do Senhor. Repito, um cristão espiritualmente humilde submete todas as áreas de sua vida ao governo do Senhor. Não há área alguma na nossa vida que Deus não governe. O judeu sabia disso. No contexto judaico ainda, no Antigo Testamento, os gentios tinham muitos deuses para muitas áreas da vida. Mas o judeu tinha um Deus que governava todas as áreas da vida. Seja ela de forma religiosa, vamos chamar assim, no templo, seja ela no tratamento com os outros, de forma moral, seja ela no relacionamento com o trabalho, até mesmo a plantação, a criação de animais. Deus estabeleceu regras para que o povo entendesse que ele governava também os seus negócios. Provérbios diz o seguinte para nós, capítulo 11, verso 4, diz: as riquezas de nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E é exatamente essa lição que todo judeu tinha que ter em mente, e todos nós temos que ter também. De nada nos vale prosperarmos financeiramente, de nada nos vale estar bem na vida financeira, se estamos longe do Senhor. De nada nos vale se traçamos planos para a nossa vida de negócios, se Deus não faz parte dessa área da nossa vida. Quais áreas da vida um cristão tem dificuldade de submeter ao governo de Cristo? Várias. Vou listar apenas duas. Por causa do tempo, eu listo apenas duas. Algumas pessoas têm dificuldade de submeter à vontade de Deus na área de relacionamentos, por exemplo. Escolhe um namorado, escolhe um noivo, escolhe um marido ou uma esposa, sem levar em consideração o que Deus diz em sua palavra. E muitas delas estão na igreja, dizendo-se cristãos, e muitas delas até são cristãos, mas perderam de vista a vontade de Deus, porque o mundo entrou em seus corações e não percebem. Mas são cristãs, mas estão vivendo, como Paulo fala em Coríntios, como carnais, como mundanos. Outras pessoas têm dificuldade de submeter à vontade de Deus na área dos negócios. Muitos deles manipulam notas fiscais, compram mercadorias ilegais, burlam leis, sonegam impostos, não ofertam e não devolvem o dízimo ao Senhor. Muitos destes cristãos estão cegos para o pecado, estão morrendo na avenida da avareza e ainda não pensam no futuro, com Deus ou sem Deus. Não refletem sobre a vida do futuro. Muitos deles são velozes para empreender no que vai lhes proporcionar mais bens materiais, mas são relutantes e tardios em investir no que irá proporcionar mais a pregação do Evangelho. Muitos cristãos estão assim, e não veem problema nenhum nisso.
Por quê? Porque o mundanismo já entrou no seu organismo. Tiago, então, quer lembrar-nos de que Deus é quem governa toda a nossa vida. No verso 15, se nós continuarmos um pouco mais adiante, Tiago nos traz mais uma lição. Verso 15 ele diz: em vez disso, já que vocês estão fazendo a forma errada, eu vou ensinar a forma correta. Ele diz: deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Parece que muitos de nós entendemos essa expressão de uma forma bem errada. Não sei se você já percebeu. Você vai viajar amanhã, se Deus quiser. Parece que virou um jargão, né? A gente começa a fazer planos, se Deus quiser. Mas muitas vezes, essa fala nossa não reflete de forma específica uma reflexão sobre a vontade de Deus na nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com você isso. Mas com certeza, muitos de nós já traçamos planos e afirmamos, se Deus quiser, amanhã eu vou estar lá. Mas quando de fato nós não temos isso na mente, quando de fato isso nem causa importância para nós. O erro não era somente planejar o futuro como se fosse certo, mas era principalmente tentar falar desses planos como se o sucesso dependesse somente da nossa ação. Como se tudo dependesse dos nossos braços, das nossas mãos. Os cristãos deveriam então dizer, se o Senhor quiser, e de fato isso fosse uma reflexão do que está nos seus corações. Tiago coloca então a vontade de Deus como um fator determinante da história, das circunstâncias e da nossa vida como um todo. Em outras palavras, nós temos a nossa terceira lição de hoje. Quando não submetemos nossos planos sobre a vontade de Deus, estamos caminhando para o secularismo. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão. É muito parecida com o que eu falei agora há pouco de mundanismo. Mas secularismo é um caminho mais curto para a arrogância, para o orgulho, para a independência. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden com Adão e Eva. Secularismo. Eles já eram seculares, mesmo lá. Imaginou isso? Como, pastor? Quando a serpente disse para eles, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. E eles pensaram, que legal. Não tem ninguém para falar o que devemos ou não fazer? Sermos nossos próprios deuses ou donos da nossa própria vontade, nossa própria vida? Que legal, vamos comer. Nesse contexto, então, entendemos aí o conceito de secularismo. É uma visão de mundo e de vida que ignora Deus e faz pouco da sua palavra. Isso é secularismo. Irmãos, que o Senhor nos conceda a mesma piedade que concedeu a Jó. E eu vou convidar você a ler esse texto comigo. Jó, capítulo 31, verso 24 a 28. Nós lemos muito da história de Jó. E todos nós dizemos, Jó é um grande cristão, de fato foi. Perdeu seus bens e não negou o Senhor. Perdeu sua família, os seus filhos, não negou o Senhor. Perdeu sua saúde e não negou o Senhor. Mas olha o que Jó tinha na cabeça para que isso acontecesse. No capítulo 31, verso 24 a 28, Jó diz assim: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendemente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Em outras palavras, Jó está dizendo o seguinte: se eu confiei na riqueza, neguei ao Senhor. Esse é um ponto importante, porque é exatamente isso que o mundanismo, o secularismo faz conosco. Nós somos inseridos no mundo, não somos do mundo, mas nos inserimos nele, e muitas vezes o mundo se insere em nossa vida, e nós perdemos de rumo aquilo que de fato nos traz segurança, que é o Senhor. Quando cristãos não começaram a entender esse ponto,
quando eles não entenderam de fato essa mensagem, eles acabam então confiando não em Deus, mas em seus bens. Quantos cristãos estão assim, em seus negócios? Quantos alcançaram um pouco mais de prosperidade material e deixaram de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar, de priorizar o crescimento espiritual em suas vidas? Quando estavam na pobreza, diziam, Senhor, Senhor, dê-me isto. E quando estão na riqueza, nem sequer falam com o Senhor. Eu já tive a experiência de fazer refeição, tanto no Cabana do Sol, quanto no restaurante popular. E sabe qual é a grande diferença que eu notei? No restaurante popular, a maioria das pessoas, antes de comer, abaixa a cabeça e fecha os olhos e ora, ou reza. E por que você não vê isso lá no Cabana do Sol, ou em um restaurante mais chique de São Luís? Por quê? Porque eu tenho para amanhã, então não tem por que agradecer. Parece que nós confiamos nos bens que adquirimos. E esse é o problema de prosperarmos na vida material. O problema não está em prosperarmos, mas está em, ao prosperarmos, confiarmos na prosperidade que adquirimos. Esse é o ponto de Tiago aqui. E isso é sintoma do mundanismo dominando, controlando a nossa vida. Pedimos a Deus um emprego, um sustento, e Ele nos concede. Depois de um tempo, esquecemos aquele que nos sustenta. Esquecemos quem nos concedeu esse serviço. Quem fez nosso empreendimento prosperar. Cristãos humildes continuam confiando na provisão de Deus, mesmo quando tem o sustento de amanhã. E essa é a marca de um cristão piedoso. Mesmo quando ele tem o seu sustento garantido amanhã, no próximo mês, no próximo ano, ainda assim, ele continua dizendo, se o Senhor permitir, farei isto ou aquilo. Isso nos leva, irmãos, e eu preciso correr com os irmãos. Eu não cheguei nem no segundo ponto ainda. Preciso correr com os irmãos. Verso 16. Tiago diz então que aí nós devemos então entender que Deus controla a nossa história, apesar do nosso orgulho. No verso 16 ele diz, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. No verso 16, então, os cristãos estavam se orgulhando de tais planos. Eles estavam dizendo, nós conseguimos isso, prosperamos, que bom. Porém, eles estavam olhando para a prosperidade como algo que lhes trazia segurança. E Tiago, então, diz que toda vez que isso acontece, então o mal está dominando o nosso coração. Por isso ele fala no verso 16, toda jactância semelhante a essa é maligna. Isso nos leva, então, à nossa quarta verdade, irmãos. Quando os planos são feitos sem levar em consideração a vontade de Deus, eles se tornam em pretensões arrogantes. Eu lembro de uma vez, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar, por aí, mais ou menos 16. E aí um primo meu, ele começou um empreendimento de calçados, próximo à residência dos meus pais. Ele me convidou para trabalhar. Na época, um salário mínimo devia dar em torno de R$500, por aí. Faz um tempinho. O que aconteceu? Durante esse período, ele começou, então, ele disse, olha, eu vou fazer uma proposta para você, você vai ficar meio expediente, porque eu estudava à tarde, eu vou te dar R$100 por mês. Eu, alegrão. É que R$100 era dinheiro. Né? Na época que R$100 era dinheiro. Aí o que aconteceu? Eu disse, tá bom. Começamos, passou o primeiro mês, segundo mês, ele disse, assim que melhorar as coisas, eu vou te dar o que é justo. Disse, beleza. Aí o que aconteceu? Deu uma nova filial, abriu uma nova filial agora. De uma passou para duas, em mais ou menos uns 4 ou 5 meses. O negócio era bom ali. E aí ele começou, então, contratou outras pessoas, e a promessa era o quê? R$100, né, meio expediente, ou 200, um expediente só. Um amigo meu foi contratado por ele, e ele prometeu isso para ele. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, continua o mesmo salário. Sabe o que mais me chamou a atenção? É que no início, quando ele inaugurou tanto este quanto aquele empreendimento, ele chamou o pastor da igreja dele para orar.
E o pastor da igreja dele foi lá com outro irmão, orou, fez aquela oração, consagrado está. Ele deu uma oferta para o pastor, tudo feito, santificado. Mas quem está conduzindo o negócio não tem a mínima preocupação com santidade. É exatamente assim que muitos de nós, cristãos, muitas vezes estamos. Nós estamos frequentando igrejas, ouvindo sermões, mas não há mudança nenhuma na forma como nós tratamos nossos funcionários, como nós nos submetemos aos nossos patrões, como já aprendemos em 1 Pedro. Não há transformação nenhuma na forma como nós conduzimos a nossa vida no trabalho. O problema não é fazermos planos e nem trabalharmos. Não é esse o problema. Mas o problema é nós, muitas vezes, afirmarmos que Deus está controlando a nossa vida. E quando, de fato, não estamos nem um pouco preocupados com isso. Muitas pessoas acham que o sustento delas é por causa do trabalho que desempenham. Não é. Você já parou para se perguntar quem lhe concedeu saúde para levantar hoje de manhã? Para levantar na semana toda? Quem lhe concedeu condições para pagar uma passagem, para ir até o teu local de trabalho? Ou quem deu condições para você que não tem trabalho, mas teve o que comer? Quem fez isso? Deus. Ele é o dono da nossa história, ele se preocupa com o nosso sustento, mas ele também se preocupa com nossos planos. Muitos de nós, quando conseguimos um emprego e começamos a crescer, esquecemos daquele trecho da oração dominical. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Irmãos, nós precisamos refletir quanto a isso. E eu quero finalizar com o verso 17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Muitas pessoas entendem errado esse verso, e eu vou resumir o que ele quer dizer. Lembre que esse verso está contido numa carta, e essa carta tem um contexto. E que contexto é esse? Fazer o bem, no contexto de Tiago, nada mais é do que não falar mal do irmão. Nada mais é do que demonstrar fé com obras. Nada mais é do que buscar submissão sempre no Senhor em todos os seus negócios. Nada mais é do que praticar aquele sermão, aquela palavra, aquela mensagem que você ouviu no domingo passado. Nada mais é do que você não depositar sua confiança no dinheiro, nos bens, e sim no Senhor. Então Tiago diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Isso é o significado desse texto. Isso nos leva então à nossa última verdade. Eu quero encerrar com ela. Devemos praticar o que temos aprendido para não pecarmos contra o Senhor, que controla a nossa história. A vigilância e a obediência são exigidas de nós. Precisamos estar vigilantes e obedientes. As máscaras que nós podemos usar, o álcool em gel que nós podemos usar, não são físicos, mas são aqueles que, uma vez aprendendo a palavra do Senhor, uma vez entendendo o que Deus quer de nós, façamos. Isso é o remédio para essa doença chamada mundanismo. Muitas vezes nossas ações estão distantes de nosso conhecimento da verdade da Escritura. E esse é o ponto de Tiago. Sua conclusão traz de volta o contraste entre os que sabem o que fazer e os que não sabem. Os que ouvem, mas não fazem. Os que dizem que têm fé, mas não têm obras. O contraste é muito claro na vida de pessoas que são mundanas. E pessoas mundanas podem também ser pessoas mundanas, crentes. E minha oração é que não seja nenhum de nós. E se for, você recebeu o remédio hoje. Tome ele e você ficará bem. Que o Senhor nos abençoe para que reconheçamos que Ele continua controlando a nossa história e que nós também, assim como qualquer outro cristão, devemos refletir de que todos os nossos planos devem estar submetidos à vontade do Senhor na prática da sua palavra. Que Deus, então, nos ajude a, como diz Timóteo, capítulo 6, verso 9, a acumular para nós tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de nos apoderarmos da vida eterna. Tesouros esses que não são materiais, mas espirituais. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude a vivermos aquilo que aprendemos hoje, para a glória do teu nome e para o bem-estar de nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.